investir é fácil. É só comprar na baixa e vender na alta. Na teoria, isso é muito simples, é muito fácil. Só que na hora que vai para a prática, normalmente o momento que a bolsa cai muito é porque tem uma situação que, que coloca todo mundo com maior nível de receio. E aí essa frase que você sempre repetiu porque a teoria é muito linda, na hora da prática tudo te induz a fazer justamente o contrário. Agora, vocês que estão, quem já está investindo e procura por que a bolsa está caindo, por que minhas ações estão caindo, vai vir uma chuva de notícias para vocês. O que acontece? Existem muitas casas de análises, gurus de investimentos, que eles criam notícias também, reportagens sensacionalistas. E é muito fácil eu olhar para o passado e trazer todas as justificativas muito óbvias que aconteceriam para acontecer o que aconteceu. Porque aí você só liga ponto. Difícil é adivinhar o futuro. É impossível, na verdade. Então, igual, é muito fácil para uma pessoa pegar e falar por que depois, a gente vai olhar isso no gráfico já, por que depois que a bolsa derreteu na pandemia, ela valorizou tão rápido e bateu máxima histórica. E você vai ver um monte de explicações, mas isso era óbvio que ia acontecer. Só que imagine quando você estava trancado na sua casa na pandemia, sem saber se ia ter mantimento no mercado para você comprar e todo mundo estava indo às pressas lá, sem saber se todos os seus parentes estariam vivos, sem saber quando você ia voltar para o trabalho normal, quando ia poder sair na rua, quando ia parar de usar máscara, quando ia sair vacina. Você tinha essa certeza sobre a Bolsa de Valores? Será que era tão óbvio assim para a maioria que aquele momento era um momento ótimo para comprar? É claro que não. É óbvio que não. Por quê? Porque a gente não sabe do futuro. Só que aí entra um detalhe extremamente importante. Toda crise, ela vem, ela tem um estágio de máxima e ela passa. E olha só, eu peguei aqui só a análise do gráfico esse ano. E aí o Ibovespa é o principal índice da bolsa. Ele representa se a bolsa, a maioria das empresas da bolsa, a maioria das ações estão subindo ou caindo. E aí, esse ano, ele está caindo 9,6%. Olha isso, esse ano a bolsa está caindo 9,6%. E quem não entende fala, mas pô, o Léo não falou que investir é valioso, que é bom, o que está acontecendo? Será que não está valendo a pena? E agora? E gente, aqui existe uma questão. Primeiro, a gente está olhando para um prazo muito curto. Porque no curto prazo, a bolsa ela se movimenta por sentimento humano. Que envolve uma fala do presidente, que às vezes uma parte da população vai gostar, outra não. Dependendo do que o presidente ou que o Haddad, que é o ministro da Economia, falar, o mercado, se o mercado sentir a vontade, o mercado naquele momento vai subir. Só que são sentimentos humanos e coisas que a gente não controla, porque a gente não controla a próxima notícia que vai sair amanhã. E aí, o mercado vai ter os seus momentos. Só que, vamos ampliar um pouco esse leque. E aí eu vou até mudar, porque a gente vai ter uma visão melhor através desse site aqui. Olha só. Aqui nós temos o histórico, é o mesmo, esse gráfico aqui representa o mesmo índice, o Ibovespa, tá? Só que agora a gente não está pegando só esse ano, nós estamos olhando para ele de 93 para cá. De 93 para cá, olha o tanto que a bolsa subiu. Olha o tanto que a bolsa subiu. Só que o que a gente consegue perceber nesse período? É renda variável. Renda variável varia, tem volatilidade no meio. Ela não subiu de maneira linear, como todos nós gostaríamos que fosse, como se fosse uma renda fixa. Ela não sobe assim. Ela tem os seus picos e os seus vales. E aí tem momentos específicos, como por exemplo, aqui em 2008, crise do subprime, pandemia, 2011, 2012, quando teve o governo da Dilma, que o Brasil sofreu muito economicamente falando, teve uma queda durante um longo período, também até chegar no impeachment entre 2015 e 2016. E aí a bolsa veio caindo. Olha o longo período de bolsa em queda. Só que o que a gente consegue perceber? Apesar desses momentos de queda, toda grande queda, ela passou por um outro longo período de grande valorização.
E aí, esse ponto vocês precisam entender que a volatilidade é um comportamento inerente da bolsa de valores. O que que isso significa na prática? Se você não quer volatilidade nenhuma, a bolsa não é para você. Só que se você quer ganhos, opção de ganhos maiores, você vai precisar aceitar isso. Ah, Léo, mas eu quero investir, quero ter grandes ganhos, mas eu não gosto de volatilidade. Um ou outro. Não vai ter como aceitar tudo, não vai ter como você encontrar tudo. Só que o que a gente percebe quando a gente olha para o longo prazo? Volatilidade não é problema. Só é problema se você estiver querendo colocar um dinheiro em ações que vai precisar daqui 3 meses. Aí pode, não é que vai ser, mas pode ser um problema. Sabe por quê? Porque, vamos aqui de novo, vou até mudar a cor, vamos pegar o vermelho. Olha o que aconteceu em 2008. A bolsa teve uma queda vertiginosa, mas a bolsa ela chegou a cair praticamente 50%. Só que, depois de toda essa queda, o que aconteceu? Aconteceu isso aqui. Dos 36 mil, a bolsa voltou para a mesma casa que estava. Só que aí tem um detalhe. Quando a bolsa cai de... Vou arredondar o número aqui para vocês. De 80 mil pontos para 40 mil, ela caiu 50%. Só que se ela está em 40 e volta para 80, ela subiu 100%. Então, nessa subida, ela caiu 50, mas ela subiu 100. Ela valorizou 100. Um outro detalhe, perceba, mesmo depois, mesmo o mais azarado do mundo, naquele momento, que comprou bolsa no pico aqui em 2008, no pico até então, se ele manteve a sua estratégia comprando, depois de alguns anos, ele viu o seu dinheiro se valorizando novamente. Ele não ficou perdendo. Ele só perdeu se ele fez o seguinte: comprou no pico aqui, animado, sem conhecimento nenhum, e desesperado vendeu no fundo do poço. Aí ele perdeu. Pandemia aconteceu a mesma coisa. A bolsa caiu dos 120 mil pontos e ela foi para 63, basicamente, mil pontos. Então ela caiu praticamente 50% também. Só que logo depois, isso foi questão de meses, a bolsa já renovou sua máxima histórica. E no final do ano passado, início desse ano, olha aqui nesse detalhe, a bolsa bateu sua máxima histórica de 134 mil pontos. Ela renovou a sua máxima. Então perceba que mesmo com volatilidade, as grandes empresas elas vão aumentando o seu lucro, aumentando sua receita, entregando mais resultados, pagando mais dividendos. O mundo é capitalista, cada vez vocês compram mais coisas. Isso é o quê? É um mundo capitalista. E aí as pessoas cada vez compram mais, as empresas produzem mais, buscam maneiras de aumentar o seu conforto. E no final, melhora o resultado dela. E aí, melhorando o resultado, no longo prazo, o que determina a direção de uma empresa não é esses ruídos de curto prazo, mas sim o resultado que a empresa está entregando. Nesse período todo de queda, de subida, de variação, você não viu o Itaú falindo, o Santander falindo, você não viu a Vale sumindo, desaparecendo do mapa, as grandes empresas de energia, elas simplesmente estão ganhando mais dinheiro e pagando mais dividendos. Só que é isso que você precisa entender. Desse ponto aqui, entenda, volatilidade não é diretamente risco. As pessoas têm medo porque assimilam essa questão da volatilidade com risco. Só que não é. E aí, os momentos de queda, que são os momentos que de fato você consegue comprovar e na prática a frase que é sempre falada: compra na baixa e vende na alta. Só que na prática as pessoas fazem justamente o contrário. Na hora do pico, todo mundo está muito animado, vamos comprar porque não para de subir. E aí, na hora da queda, a maioria não quer comprar. E olha só tudo que eu mostrei. Olha essa queda da pandemia, como que foi aqui. 50% de queda. Aí, as pessoas estão com medo porque a bolsa caiu 9,6% esse ano. Tem as questões políticas, saiu dinheiro, fuga de capital, só que a gente tem que entender que não é a primeira vez que acontece e não vai ser a última. E daqui a pouco a bolsa inverte e começa a subir e as mesmas pessoas vão estar justificando a subida. O governo de esquerda aí, para quem gosta
tudo bem? E para quem não gosta também, meu objetivo aqui, igual eu falo para os alunos do IPP, não é defender, é tentar ser imparcial nessas informações. Ele não está fazendo nada que já não era esperado desde do início do mandato. Só que no final do ano passado, olha isso aqui, a Bolsa teve sua máxima histórica aqui, mesmo com o atual governo. E com os grandes fundos de investimento sabendo que as decisões são muito nessa linha. Não tem uma novidade. Então, quando saem notícias assim, é muito mais para te deixar com medo e achar que é sempre necessário você estar pagando casas de análise aqui, gerentes de bancos ali, para investir o seu dinheiro. Ou para não investir, para não tirar o seu dinheiro da poupança.